Nosso planeta é repleto de fascinantes e intrigantes histórias, marcas que foram deixadas por causas naturais ou intervenção dos homens. Muitas dessas marcas ainda nem sequer foram descobertas. Das que já descobrimos, em sua maioria, apenas especulamos seus significados e motivos. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do tempo e explorar um dos mistérios mais intrigantes da pré-história. Estamos prestes a desvendar os segredos de Göbekli Tepe, um local que desafia nossas noções sobre as origens da civilização. Preparem-se para uma jornada fascinante, onde eu, muito sinceramente, chego à conclusão de que quanto mais descobrimos sobre o nosso passado, menos sabemos sobre ele. Quando respondemos uma pergunta sobre nossa história, dezenas de novas questões aparecem. Vem comigo saber mais sobre este local que levanta mais questões do que as responde. Olá, você está no canal Lendas e Legados. Aqui falamos de pessoas e lugares que marcaram a história humana. Alguns viraram lendas e deixaram um legado a ser descoberto por nós. Se você gosta de conteúdos como este, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos e dê sugestões de vídeos nos comentários. Assim você nos ajuda a crescer e a alcançar mais pessoas. Vamos ao vídeo. Göbekli Tepe está situada nas planícies férteis da Turquia e sua história remonta entre 12.000 e 9.600 anos antes de Cristo, tornando-o mais antigo do que as grandes pirâmides do Egito e Stonehenge na Inglaterra. Descoberto na década de 1990 pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt, o sítio revelou-se uma verdadeira cápsula do tempo, desafiando novas ideias sobre as capacidades das sociedades pré-históricas. Afinal, fomos ensinados nas escolas que os homens antes da Era Moderna eram pouco desenvolvidos intelectualmente, socialmente e tecnologicamente, correto? Mas a verdade é que temos as pirâmides no Egito, construídas há aproximadamente 4.500 anos, com um polimento das pedras perfeito. O alinhamento das pirâmides exato com círios A, B e C. O peso em toneladas dessas pedras levantadas, empilhadas e perfeitamente encaixadas umas às outras. Temos Stonehenge na Inglaterra, com cerca de 3.100 anos de idade, sem explicação exata do porquê e para que foi construído. Como conseguiram levantar e empilhar pedras de mais de 5 metros de altura, pesando até 50 toneladas, e trazidas supostamente a partir do país de Gales, com suas montanhas localizadas a cerca de 30 quilômetros de distância? Como foram transportadas tais pedras por pessoas subdesenvolvidas, sem tecnologia, intelectualmente incapazes? Poderia falar aqui de vários outros exemplos de lugares que, baseado no que aprendemos na escola, não fazem absolutamente sentido algum, pois vão completamente na contramão das afirmativas de que o homem veio de cavernas
não sabia fazer fogo, não tinha um intelecto desenvolvido, não vivia em comunidade. E a idade da humanidade, será que bate certo com as afirmativas históricas ou até mesmo bíblicas? Vou levantar uma teoria que me faz pensar e talvez os leve para o mesmo caminho de dúvidas sobre essa nossa história. Eu sei que nem todos que assistem meus vídeos e me seguem a religião cristã. O vídeo não é sobre crenças, e sim sobre hipóteses, ok? Não estou afirmando que seja a verdade absoluta, e sim uma possibilidade. Apenas pense. Há mais de 7 civilizações em diferentes pontos do globo que falam em um grande dilúvio e um casal que sobreviveu a ele. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da história de Noé e da Arca. A Bíblia conta uma história sobre uma família que foi salva de um dilúvio de uma embarcação construída pelo patriarca Noé e havia recebido do próprio Deus instruções para isso. A família era constituída por Noé e esposa, 3 filhos e suas esposas, e com eles na arca entraram 7 casais de cada espécie considerada pura, e um casal de cada espécie considerada impura. Gênesis 7:16. Noé ficou aproximadamente 375 dias na arca com sua família e esses animais. A terra foi supostamente limpa e as águas do dilúvio começaram a baixar. Segundo o relato bíblico, a arca encalhou no alto das montanhas de Ararat. Aqui começa a teoria. O Monte Ararat está situado na Anatólia, região de divisa entre a Turquia, Irã e a Armênia. Aproximadamente 700 quilômetros de Göbekli Tepe. Imaginemos que tudo que Noé e sua família conheciam e amavam foi destruído no dilúvio. Os animais sobreviventes foram soltos da arca e começaram a pastar e se espalhar por todas as direções. Noé e sua prole descem as montanhas em busca de comida, água e um lugar propício a viver neste novo recomeço. As famílias começam a aumentar em número, a necessidade de comida aperta e as mudanças de lugares vão sendo feitas. Os animais estão se multiplicando e se espalhando. As variedades de ervas e sementes proliferam na terra. As histórias são contadas pelas mães aos filhos, pelos avós aos netos, sobre um tempo em que existiam homens sábios e poderosos na terra. Talvez existissem monumentos, templos, rituais, heróis, guerreiros, líderes nessa antiguidade. E a curiosidade e imaginação foi sendo alimentada pelas histórias contadas. Sabemos que uma das maneiras de venerar e lembrar os antepassados geralmente era através de esculturas. Daí pode ter nascido a ideia de construir algo tão intrigante e magnífico como Göbekli Tepe. O que torna Göbekli Tepe verdadeiramente único é a arquitetura monumental. Aqui encontramos enormes pilares de pedras, alguns com mais de 5 metros de altura, ricamente esculpidos com representações de animais e até mesmo figuras humanas.
A precisão e complexidade dessas esculturas desafiam as expectativas do que pensávamos ser possível naquela época. Repare que as grandes pedras erguidas em forma de T representam figuras humanas, mas não têm cabeças. Podem representar, por exemplo, Noé e seus filhos, os sobreviventes do dilúvio e fundadores dessa nova civilização. E talvez podem não ter cabeças para não virarem objeto de adoração e serem apenas lembrados. Há esculturas de animais entalhados com perfeição e detalhes que um povo pouco desenvolvido não seria capaz de executar tal trabalho. Esses trabalhos exigiriam não só uma habilidade avançada de execução, como ferramentas específicas e a diversidade de animais ali representados. Note que muitos dos animais que aparecem nessas esculturas não fazem parte da fauna local. Os habitantes dessa região, pela lógica, sequer saberiam de sua existência, o que reforça a teoria de que podem ter saído da arca na região e migrado com o tempo para outras regiões. Há representações e estatuetas de uma figura feminina. Acredita-se que era venerada como uma espécie de deusa mãe. Pode-se tratar da representação da esposa de Noé, talvez por exercer uma figura de autoridade sobre suas noras e filhos, e posteriormente ser lembrada com grandeza por seus descendentes. São muitos talvezes. Não afirmo que seja verdadeiro. A verdade é que havia cultura no passado, sociedades organizadas, inteligência e tecnologia para construir e executar trabalhos minuciosos e realizar feitos assombrosos à nossa compreensão, o que levanta um último e grande talvez. E se o homem não veio do macaco como a ciência afirma, e se ele foi mesmo criado por Deus como a Bíblia afirma, com toda a intelectualidade, e foi instruído por ele, como relata o Gênesis? Göbekli Tepe desafia nossa compreensão da evolução cultural. Como uma estrutura tão complexa surgiu em um período tão antigo? O que isso significa para nossa compreensão da história humana? Göbekli Tepe está reescrevendo os livros de história, sugerindo que as sociedades antigas podem ter sido mais avançadas e organizadas do que jamais imaginamos. O propósito exato de Göbekli Tepe ainda é objetivo de intenso debate entre os arqueólogos. Alguns sugerem que era um local cerimonial ou religioso, enquanto outros teorizam sobre a sua conexão com rituais de passagem ou observações astronômicas. A verdade é que, mesmo após décadas de pesquisa, o significado preciso permanece envolto em mistérios. Conforme exploramos as ruínas misteriosas de Göbekli Tepe, somos lembrados de que a história é uma jornada em constante evolução, cheia de surpresas e descobertas fascinantes. Se você ficou tão intrigado quanto eu, não deixe de compartilhar suas próprias teorias e pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem extraordinária. Gostou do vídeo? Deixe nos comentários sua opinião. Até a próxima, se Deus quiser.